Acabei de ter a resposta aqui do setor de inovação, falaram que não. Filho da mãe. Fala galera, estamos de volta para mais um Programador na Véia. Estou aqui com os meus amigos de sempre, Éder Almeida. Fala galera, belezinha? Feriadão maroto aí. Adriano Gomes. Olá pessoal, hoje é o dia da nossa independência, hein? Do Programador na Véia. Exatamente, neste dia da independência que gravamos este podcast maravilhoso, vamos falar sobre um assunto muito importante dentro e fora das empresas. E estamos aqui com um convidado especialíssimo, Isaac Souza. Isaac, conta pra gente quem é você na fila do pão. Fala pessoal, obrigado aí, sou fã de vocês, ouço sempre. Bom, como já falou, meu nome é Isaac, sou Tech Lead, né, numa empresa de varejo. Estou aqui para falar um pouco aí de transformação, inovação e todas as suas arestas, né, vamos dizer assim. E animado pro papo, bora lá, hein? Ah, legal. Hoje... Seja bem-vindo. Valeu, o Isaac já deu spoiler aí do nosso assunto, você também já viu aí no título do episódio. Hoje a gente vai falar sobre a transformação e inovação e como a tecnologia transformou e transforma e continuará transformando nossas vidas. Então, acho que sem mais delongas, né, pessoal? Bora pra pauta? Bora! Bora, independência ou morte. Vamos nessa. Bora lá! Black and blue, red, white, black and blue, red, white, black and blue, red. Bom, isso aí. Começando então, chegamos aqui neste ponto de início, de partida do nosso episódio. Então a gente vai começar a falar sobre transformação e inovação. E eu queria saber aí um pouquinho de vocês e do Isaac, que está aí também para bater papo com a gente, o que é cada um desses bichos, né? Transformação e inovação. Eles caminham juntos quando uma empresa traz esse assunto para a pauta dentro do ambiente corporativo. Vamos passar por uma transformação e vamos inovar. Como é que vocês veem essas duas palavras mais especificamente dentro do ambiente corporativo? E queria saber um pouquinho da experiência de vocês, principalmente aí do Isaac que está aí com a gente, para saber um pouquinho o que vocês passaram por isso aí dentro da empresa, que vocês já trabalharam, que estão trabalhando. Queria saber um pouquinho, entender um pouquinho o que é cada um desses bichos aí. Quem que vai falar? Vai o nosso convidado. Bora lá então, pessoal. Bom, não sou especialista aí de transformação, mas eu acho que o legal aqui, né, desse bate-papo é trazer um pouco das experiências, né, dessa transformação que todos aqui acho que participaram em algum momento da vida aí, né, já que é um assunto tão comentado, né, nos últimos tempos aí. Então acho que as empresas estão buscando cada vez mais aí a transformação, né, e também a inovação, seja ela de profissionais, seja ela de cultura, né, de metodologias, de técnicas, né, porque é uma corrida na verdade, né. Então quem não transforma acaba ficando, né. Esse assunto aí é vasto, tipo, e confesso que eu adoro esse assunto. Sou bem Legal. crítico em relação a essas coisas. Como dizia eu, um grande escritor aí, o Milman, né? Ele falava assim: o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não na luta contra o velho, né? Mas na construção do novo. Então acho que é isso que as empresas estão tentando fazer. Basicamente é isso. Mas ela se atrapalha um pouquinho, acho que quando o planejamento, né? Quando as empresas falam assim, a gente vai fazer uma transformação, vamos inovar, e geralmente vem aquela coisa top-down, né? Que não passa pelas pessoas que estão lá embaixo, que são os executores, né? Aí somos nós, os programadores, os tech leads e toda essa outra galera que tá aí. Então vem esse top-down e a gente tem que se virar. Né, basicamente é isso, a gente vai fazer inovação aqui, vocês aí embaixo se virem. Então acho que é uma coisa que também é bem, e às vezes eu me pergunto se também é uma coisa mais para quem tá fora
olhando para dentro e do que realmente de quem está dentro olhando para dentro, né? Então eu acho que às vezes é mais um marketing das empresas, muitas vezes um marketing das empresas, que estamos fazendo uma transformação digital aqui e vamos agora ser os hypes da inovação e vamos ser os líderes e tal. E dentro da empresa a história é outra. Eu queria saber se isso é um pouco da verdade aí do mercado de programação, de desenvolvimento do Brasil. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante. As empresas querem muitas vezes mostrar que são inovadoras e vem top Gueladal, né, como o pessoal diz. Top Gueladal. Essa foi o nome. Eu vi isso aí. Top Gueladal, dá pra colocar até no título. Transformação Top Gueladal. Top Gueladal, basicamente. Porque, cara, a gente que tá no meio da tecnologia, a gente não deixa de se atualizar, né? Lógico, há exceções. Mas a gente busca conhecimento. Você tem toda uma gama de profissionais dentro da sua empresa que muitas vezes você não ouve, cara. Você, vamos ver o que aqueles miseráveis lá estão fazendo? Vamos trocar uma ideia, o que a gente pode melhorar? O que tem de novo aí para a gente trazer? Muitas vezes, o que eu vejo, na maioria das vezes, é as empresas buscando uma consultoria externa, alguém de mercado, para dizer para elas o que elas devem fazer. É válido, eu acho super válido isso, mas você pode seguir 3 caminhos. Você pode consultar a sua equipe antes, consultar os seus funcionários que estão envolvidos com todo o processo para te ajudar a tomar decisões. Você pode fazer isso, que é consultar outra empresa externa para te dizer o que você tem que fazer, e muitas vezes pode ser de uma forma que não está de acordo com a cultura da empresa, né? E você pode fazer um misto disso. Você chama uma consultoria externa e alia com seus funcionários para poder fazer essa transformação junto. Eu acho que, assim, as 3 formas há vantagens e desvantagens, mas para mim, o primeiro ponto é falar com seus funcionários, conhecer a sua equipe, saber quem trabalha com você e saber a opinião deles. Eu acho que não dá para deixar de envolver a sua equipe nesse começo. O primeiro ponto para mim é falar com a equipe. Boa, legal. E aí, Adriano, o que você tem para dar esses 10 centavos sobre esse assunto? Adriano é um belo tema, né? Um belo tema. Vocês falaram tudo já, mas tá bom, vamos lá. Eu compartilho um pouquinho do que o Éder falou, né? Eu acho que tem alguns pontos que eu acho que as empresas precisam trazer mais os colaboradores para perto, né? Antes de tomar alguma decisão. É muito frustrante, né? Tu tá há vários anos na empresa e muitas das vezes você até cogita, né, determinadas ações. Por que a gente não muda isso? Por que a gente... Você até leva ideias, você até participa, mas é ignorado. Então, o que o Éder falou faz mega sentido. Eu acho que para existir transformação, precisa existir primeiro essa harmonia, né? Como é que eu posso dizer? Precisa ser essa sinergia, né, entre as pessoas, né? Sim, total. Porque, assim, existe a boa ação de cada um colocar o seu melhor na mesa, né? Tanto na parte da gestão, quanto os programadores, os GPs, os POs, etc. Mas é um processo muito grande, né? Se você for pensar. Porque envolve mudanças de processo, quebras de paradigmas, mas é engraçado, assim, porque a maioria das transformações que eu vejo, eu já passei por 2 bancos e algumas empresas grandes, e a primeira transformação, sabe qual que é? É arrumar a mesa e tirar o lixo das gavetas. É o 5S. É o 5S. É o começo da transformação, né? É isso aí. É difícil falar, né? Porque eu acho que, assim, como a gente vive uma hierarquia, né, nesse mundo corporativo, eu acho que sempre vai ter esse pontapé de cima. Mas eu acho que também hoje, até com a segregação dos ofícios, como a gente falou nos outros episódios, tipo, hoje a gente tem, assim, uma equipe na horizontal, né, onde todo mundo se apoia, onde todo mundo se ajuda, diferentemente de como era antes, né? Você era desenvolvedor, falava com o supervisor com o gerente,
Hoje a gente tem mais proximidade da gestão, né? É mais fácil a gente propor algo. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas eu percebo que tá mais simples a gente estar perto. Os grandes líderes aí têm convidado o time para conversar em palestras, pedido sugestões. Eu acho que a gente precisa aproveitar e é nessa hora que a gente precisa também estar junto, jogar junto esse jogo. Exato, eu acho que você trouxe um ponto muito legal, que é o lance da horizontalização e da verticalização, né? Que também tá meio embutido nessa caixinha de transformação, né? Que eu acho que uma coisa eles meio que caminham juntos. Agora eu não sei se dá para fazer uma transformação, uma inovação no esquema vertical que nós tínhamos nas empresas, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Acho que é meio difícil, né? E esse processo de horizontalização é um processo que tem que ser meio normalizado, né? As pessoas têm medo disso. Mas acho que só fazendo um paralelo aqui com a fala que o Éder teve, né? Ele falou de conhecer a equipe. Quando você é vertical, você tem ali interfaces que você sabe que aquele cara tem uma função, mas você não sabe o que ele está fazendo, o que ele pode agregar ali para você numa transformação. Na horizontal, o cara ele está perto da equipe, ele está entendendo, conhecendo, né? Então, na vertical, eu acho, tipo, muito, muito, muito difícil, cara, acontecer uma transformação. E até por causa disso, né, a parte como você falou, a questão da questão horizontal, né, já é uma transformação embutida dentro desse título de transformação digital. Faz parte já do organograma da empresa, né. Então, teoricamente, se a gente falar sobre transformação digital dentro do ambiente corporativo, a primeira coisa é quebrar esse paradigma de sou vertical, sou mais eficiente porque a linha de comando está bem definida. E horizontal você tem o compartilhamento de informação maior, né? Na minha opinião, sim. Lógico que vai ter ali umas particularidades que vai deter ali uma decisão ali de um CEO, de um CFO, de um CTO e por aí vai. Mas eu acho que o compartilhamento, assim, estamos juntos, né? Para o que der e vier, estamos juntos para realizar isso, porque assim, se você encabeçar essas responsabilidades em determinadas pessoas e descendo isso, escada, né, degrau, vamos dizer assim, eu não vou ter uma visão do todo, né? Então acho que fica muito difícil mesmo. Na verticalização tem aquele velho problema também de se tá tudo bem, estamos bem, se tá uma bosta, você é o culpado. Tem essa velha máxima aí dos caras, de querer achar culpado. Você tá horizontal ali, é como se todo mundo estivesse no mesmo time. E realmente tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Começa a ver ali, se fracassar é todo mundo ali que tem responsabilidade. Da mesma forma a culpa é sempre do dev, né? Exato. No final No final mesmo. No final é. Exatamente. Não foi problema não foi problema de planejamento, não foi problema de tomada de decisão, não, o problema foi do dev que escreveu aquela linha errada de código e falhou. Procura aí no histórico do Git. Quem é que foi que fez isso? Procura no histórico do Git, cara. Quantas vezes, velho? Olha, e tem mais ainda que o cara vai falar, cara, mas você que falou pra eu fazer. Não, onde está escrito? Não tem essa formalização. O cara fica vendido. Cara, eu já vi gente colocar no commit. Aí já falhou tudo, né? Se a gente parar pra pensar no esquema horizontal, é porque já falhou tudo, né? Se aconteceu isso. E realmente a falha vai ser da equipe, né? Vai ser do todo, não vai ser daquele cara sozinho, né? Agora, não tem como, né? Tem que passar por isso. E eu acho que isso é um dos maiores medos de quem tá em papel de gestão. E são essas pessoas, às vezes, que atrapalham a mudança dentro da empresa. O que vocês acham? Cara, eu acho que sim, tem esse ponto. Em cima disso daí, tem um negócio que sempre me incomoda. Colocar pessoas que não têm a mínima noção sobre TI para tomar decisões de TI, cara. Isso foi algo que... Meu Deus, isso aí incomoda também. Imagina, muitas vezes a gente tem ali um gestor que não faz a mínima... O cara não precisa saber programar, codificar
tudo mais. Assim, se souber é bom, né? Mas é importante. Mas não é mandatório. Mas, por exemplo, o cara não tem a mínima noção do fluxo do que você está fazendo. Ele sabe ali algo meio que abstrato, bem abstrato pro cara. Ele não faz o mínimo. Ô Éder, só uma licença que eu vou fazer uma colocação Fala aí, aqui. fala aí. Todo mundo vai entender. Ah, mas é fácil. É só colocar um if. Exatamente. Só um botar o ifzinho. Só um ifzinho. Mano, é igual. Eu lembrou aquela história lá, né? O cara lá que cobrou não sei quantos mil lá pra resolver um problema. Chegou lá, ele só apertou um parafuso. Ué, mas você só apertou o parafuso? Eu falo, beleza. E eu vou pagar tudo isso? Ele, não, quanto custou esse trampo aí? Não, só apertar o parafuso é de graça. Mas saber qual parafuso apertar... A história do engenheiro, né? Que ele cobrou $8.000, né? Exato. Pra saber qual parafuso... qual parafuso você tem que apertar que é a grande sacada, né? O cara, porra, estudou, ele tem conhecimento. Como é que você vai dizer pro cara... Como é que um cara que não é TI, que é algo que sempre acontece, algo que esse cara, às vezes, é até responsável por definir prazo. Como é que ele vai mensurar o prazo de um desenvolvimento sendo que ele não faz a mínima noção do que você tá fazendo, cara? Mesmo se soubesse, o certo é consultar o time, complicado. né? Mas é complicado. É um desabafo, desculpa aí. E desabafo, tá bom, tirou do peito. Não, legal, mas então, porque das experiências que eu passei, onde as empresas vendiam a transformação digital como algo que seria, assim, toda a empresa inteira ia passar. Vamos começar aqui com o ambiente de tecnologia, porque o ambiente de tecnologia está mais suscetível a mudanças. Vamos começar com essa galera e sempre começa com a equipe de desenvolvimento. E aí a gente vê a empresa toda, o resto de todas as outras áreas que ainda não passaram por essas transformações, olhando para a equipe de desenvolvimento como seres alienígenas, né? E a gente fica cada vez mais distante das outras áreas. Isso aconteceu comigo por 2 vezes. Você acha que isso é culpa da forma como as empresas implementam a transformação digital, ou isso tem a ver com a resistência ainda desses gestores em não conseguir ter essa comunicação horizontalizada? O que vocês acham um pouquinho disso? Eu acho que é uma mescla, viu, cara? Acho que é uma mescla dessas duas coisas aí. Né? Porque, assim, eu sou um exemplo, eu sou o CEO. Se o CEO ele pensar no horizontal e, lógico, aplicar, também buscar conhecimento, né? Porque o CEO ele não é um cara, não é um deus, né? Ele é um cara que tem bastante experiência naquilo, né? Porém, ele também tem que buscar ali as novas práticas, os novos conceitos, né? Como lidar ali também com bastante pessoas, né? E isso é importante, cara. Unir a equipe, né? Foi o que você falou, a transformação às vezes começa da maneira errada, porque, primeiro, na minha opinião, né? Foi até que o Éder falou e eu estendo, né? É ter um mindset mesmo também, né? Se você tem um mindset ali, você não precisa ser um cara assim, o meu mindset é transformador. Não, você tem um mindset de eu quero transformar, eu tô com ganas de transformar, entendeu? E eu vou fazer de tudo para transformar e inovar. Então, quando o cara tem isso, ele passa isso para as pessoas, né? O líder passa isso para as pessoas, ele caminha junto com as pessoas, ele não demanda. Então, acho que se a partir do princípio das pessoas que tem ali um certo poder de como a empresa vai caminhar nos próximos anos, a médio ou longo prazo, né? Ele começa a montar as equipes pelo menos com uma base estrutural das ideias que eles têm como transformação para a empresa. Se você pega uma equipe X e coloca eles como, olha a equipe Labs lá, um deus, né? E você não espalha isso para as outras equipes, cara, você gera aí também um monte aí de a parte de ego, a parte de invejas, e aí por aí vai, cara. Então, assim, você perde o tato da equipe. Então, acho que ela tem que ser embasada e todas têm que ali estar no mesmo, como se fosse uma balança, né? Todas ali no mesmo nível, para poder crescer, assim, eu acho que no horizontal. Eu passei por isso também, eu acho que não é tão legal, não é nada proveitoso aí, entendeu?
É a minha opinião. Que é, e cara, o mais engraçado é que o papo era, não, vamos colocar a equipe de desenvolvimento junto com todos os outros aqui no mesmo ambiente e vamos mostrar que com a forma como eles trabalham, eles também conseguem ser eficientes e vamos quebrar essa barreira de preconceito, de um monte de coisa, né? Que o desenvolvedor vai trabalhar de bermuda e camiseta e chinelo e eu tô indo trabalhar de terno e gravata e etc e tal, e aquele cara deve ganhar mais que eu, que não sei o que não sei o que lá. E aí você toda hora tem que pegar elevador e você encontra com esse cara no elevador, o cara te olha de cima e embaixo. E às vezes nem é, né? Às vezes nem são é. coisas foi o que eu falei, são coisas que colocaram da maneira incorreta e a orquestra, no caso da empresa, né? A orquestra não tá no mesmo tom, né? Aí começa a ter muito problema, cara. É onde as pessoas abandonam o barco, entendeu? Eu acho que a transformação tem que ter início, pelo menos à vontade, tá? E aí ela é gradativa a evolução, né? Eu evoluo colocando ferramentas novas, pessoas novas, com novos mindsets, para poder separar, compartilhar o conhecimento dela e atingir outras pessoas de uma forma menos complexa, né? Uhum. Cara, eu não sei, aí o Éder pode falar também, mas e o Adriano também. Cara, é uma questão cultural, de pessoas. Com certeza, com certeza. Né? Todo mundo tem que ter a mudança cultural dentro da mente implementada, sim, sabe? E treinado e evoluído, cara, porque a pessoa não pode. Eu acho que o maior problema é colocar as pessoas de fora dessas transformações e elas se sentirem ameaçadas no quesito do tipo, essa equipe tá ameaçando a desenvolver uma ferramenta que vai fazer com que o meu trabalho seja obsoleto. Fique obsoleto. Mas aí que tá, Cauê. Aí que é o ponto que eu sempre enfatizo. Eu não tenho que ter medo. Né? Assim, lógico, todo mundo tem medo, fica meio assim com transformações. Eu tenho que pensar o quê? No lado positivo. Cara, eu trabalho numa ferramenta X, trabalho em metodologia X, tá vindo a Y, cara, ela não tem que pensar, eu vou ficar sem trabalho, não. Pô, eu vou aprender essa ferramenta, entendeu? Então, por isso que eu digo, a transformação é do mindset, mas ela é uma fagulhinha que tem que estar acesa ali para você estar aberto a buscar conhecimento, a buscar companhias, né? E fazer amizades, network com pessoas que pensam dessa forma. Dessa maneira você vai entrar na transformação, vai estar nela, vai passar por ela tranquilo e nem vai perceber. Sim. Já passei por empresas, né, e aconteceram coisas parecidas. Já passei por uma empresa onde a gente tinha que implementar um novo ERP em Java, era uma nova ferramenta lá para a empresa e antigamente eles utilizavam tinha um software lá que eles utilizavam com mais de 30 anos, que era o ERP deles. E o projeto não foi para frente, porque a própria equipe foi a sensação que a gente teve, né? A própria equipe de desenvolvimento começou a travar o processo, a não deixar a gente colocar, mandar para frente os módulos que estavam sendo desenvolvidos. Eles começavam a empacar em coisas do tipo, esse botão aqui, não está na cor correta. Cara, testa a funcionalidade, vamos colocar isso daqui para funcionar, depois a gente sai passando a limpa aí e vendo os detalhes. Começaram a travar nesses pontos, que era quem avaliava nosso trabalho, era quem? A equipe antiga que tomava conta do sistema antigo. E o medo dos caras era exatamente esse, a gente tomar o emprego deles, cara que estava mais de 20 anos na empresa. E eu achei isso ruim. No fim das contas, o projeto não foi para frente, decidiram contratar um RP de mercado e aí, não sei, eles se sentiram mais confortáveis nesse sentido. Mas, cara, era um projeto que dava para ter mandado para frente há muito tempo, só que começou a ter esses impasses. E é basicamente isso. Esse é um exemplo das merdas que podem acontecer. A empresa vai investir uma grana ali numa mudança onde a equipe não compra. Ou seja, não é melhor você conversar com a equipe, tranquilizar todo mundo, obviamente, e começar a fazer as pessoas participarem dessas mudanças, dando responsabilidades, envolvendo essas pessoas, né? Acho que o processo só vai funcionar legal, a empresa não vai perder dinheiro seguindo meio que esse fluxo. Tem um ponto aí, o que você falou é interessante, Éder. Se a gente olhar o padrão de países de primeiro mundo, por exemplo, quando você está envolvido num projeto dentro de uma corporação, seja de tecnologia ou de qualquer outra área, geralmente essa galera pensa muito assim, todo mundo
como a gente está falando até agora. Eles pensam na horizontal e todo mundo abraça, né, esse processo, essa ideologia, essa cultura. Só que aqui no Brasil eu ainda vejo o seguinte, ainda existe um resquício da era industrial, saca? Quando você pensa em gerar resultado para as empresas, muitas das vezes você não tem recompensa, cara, nem financeira, nem de intelecto, nem de posicionamento dentro dessas empresas. Isso também dificulta, né? É óbvio que se você tem paixão por aquilo que tu faz, você vai para cima, vai fazer acontecer. Mas tem empresa que não está preparada, como o Isaac falou, não está preparada para uma transformação cultural, digital, que seja, e tenta fazer trancos e barrancos porque está na moda, saca? Agora, se você começa a mudar de dentro para fora, esse cara está participando do projeto, ele está gerando resultado, esse cara merece uma promoção. E não é daqui 3 anos, entendeu? Como na era industrial, que você era peão, virava encarregado, depois gerente. Hoje é mais rápido. Hoje você tem meninos de 16, 17 anos que estão, cara, arrepiando, estão codando coisa da NASA, né? Assim, que na nossa época era inimaginável. Então, eu acho que precisa estar conciliado, né? Tanto essa parte de a empresa, ela tem que ter ali um planejamento, ela tem que mudar a cultura. Eu acho que os gestores precisam caminhar de novo, precisam caminhar entre as baias, conversar, apertar a mão da galera depois de passar o Covid, ou entrar nas dailies, e para as pessoas se sentirem confortáveis ao nível de eu tenho uma ideia, eu vou compartilhar. E se eu compartilhar essa ideia, a empresa reconhecer também o meu valor, né? Que eu acho que é o que a gente perdeu um pouco nesses últimos anos daí. Acho isso mesmo. Dá pra contar uma historinha aqui. Acho que resume tudo isso que nós falamos, tá, Cauê? Você me dá licença aí pra eu contar uma historinha de uma empresa aqui. Conta um caos aí. Vou contar um caos. É bem interessante, tá? Essa visão aí que eu tive, essa experiência, né? Vamos lá. Eu entrei numa empresa, né? E o RH, cara, me apresentou essa empresa como a empresa dos sonhos. Entendeu? Cara, na transformação, cara, eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu quero, né? E aí, na entrevista, beleza. Cara, cheguei lá pra trabalhar, era tudo diferente, cara. Nossa, pra mim foi bem assim, desastroso, foi terrível. E comecei a cobrar tudo aquilo que foi compartilhado e não foi atendido, né? Então, o que acontece? Foi que nós falamos. Lá o RH entendia mais de tecnologia pelo jeito, tá? Do que os pessoais ali de tecnologia em si da empresa. E resumindo, era assim, eu estou em conformidade, foi o que eu falei. O RH pensa de uma maneira mais elevada, mais à frente, só que a orquestra em si, ela não funciona. Aí foi quando eu vi que não estava com o meu propósito e procurei outra oportunidade, mas assim, é bem frustrante, cara. Você vai com essa gana que o Adriano falou, de fazer as coisas acontecerem, porque você ama o que faz, né? Ver as empresas nessa desconformidade aí, né? Nessa orquestra que não está no mesmo tom, é complicado. E nisso, quem perde mesmo é a empresa e os funcionários, né? Porque gera muito atrito. Então, para mim, uma experiência muito ruim mesmo. Só queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é o resumo de tudo isso que nós falamos. É isso aí. Interessante. Legal, bacana. Mas é isso aí. Eu acho que o recado quando a gente fala de transformação digital, de inovação, da empresa que realmente quer mudar, eu acho que isso é comum do que ficou aqui nesse primeiro bloco, que tem que envolver todo mundo. Tem que envolver todo mundo, né? Da pessoa que faz a limpeza até a última pessoa ali que, sabe, tá ali dentro trabalhando, sabe? Tem que envolver todo mundo, tem que mudar, a empresa tem que estar disposta e tem que estar todo mundo com o mesmo mindset. Eu acho que esse é o recado que fica. Boa. Né? Então, com isso, vamos para o final do bloco. Algo mais que vocês queiram adicionar, Adriano? Eu acho que o próprio programador na veia, né, podia adotar um pouquinho dessa transformação digital e me doar um MacBook Pro. A gente vai falar com o setor de inovação e de financeiro para ver se a gente está com essa verba. Aliás, para quem quiser ajudar, padrim.com.br/programador na veia, e a gente aí pode, quem sabe,
patrocinar um MacBook novo aí pro... Esse Adriano tá Nutella demais, cara. Não era assim, não. É pra editar aqui os episódios, né? Acabei de ter a resposta aqui do setor de inovação, falaram que não. Filho da mãe. Caramba. Ai. Esse response time tá performático. Ai, que bom. Só foi rápido. 404, né, cara? Não encontrado. Boa. Você já foi melhorzinho, hein, Éder? Caramba, hein? Você tá... Voltando para o próximo bloco aqui do Programador na Veia, e a gente deixou aí no primeiro bloco falando um pouquinho do ambiente corporativo, da transformação digital nesse ambiente, nas empresas, mas eu queria saber agora, dentro da profissão e do profissional, né, o programador, a pessoa que está ali, o dev, o que a transformação digital ele adiciona na sua caixa de ferramentas, sabe? Qual é a skill que o programador digital tem que adicionar para ter esse mindset, né? Eu acho que isso pode ajudar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Mas eu queria saber de vocês aí, o que é mais latente, o que é mais importante. Pode ser o Adriano, vai lá, Adriano. Olha a moto, vamos lá. Cara, eu acho assim, que no outro EP tinha várias motos, né? Mas o pessoal foi pra praia hoje. Eu acho que quando a gente pensa em inovação, né? Acho que a primeira... Escutei isso até de uma pessoa bem, assim, que mudou bastante o meu jeito de pensar. Quem sabe a gente está planejando de trazer ela aqui, mas eu acho que inovar é a gente estar aberto a novas coisas, né? A novos processos, novas formas de criar ou pensar em algo. Eu acho que um desenvolvedor, cara, hoje precisa estar com a cabeça em total disrupção, saca? O Isaac mesmo, acho que eu, o Isaac e o Éder já participou de alguns projetos juntos, né? A gente passou por uma empresa em comum e a gente, pelo menos eu percebi isso, que a colaboração é uma inovação, saca? Porque hoje a gente tem um distanciamento social muito grande, cara. Você vê desenvolvedor que não se comunica, saca? Pode ter até os ritos lá, as pessoas conversam e tudo, mas eu acho que as pessoas precisam mudar ainda, sabe? Precisa abrir um pouco mais a cabeça, tanto os gestores quanto os devs, quanto os QAs. Eu acho que precisa ter essa abertura para que todo mundo possa se beneficiar disso, né? Porque assim, não adianta, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas não adianta eu colocar uma ferramenta de inovação dentro da empresa. Vou colocar aqui um Miro, porque aí cada um vai lá e dá uma opinião. Eu acho que antes disso vem a comunicação, como foi desde 1900 e bolinha, saca? Eu acho que inovação é as pessoas se comunicarem, exporem as ideias, não ter medo de falar. Talvez seja esse um dos pontos, né? Se eu falar uma ideia que eu tenho aqui para a gente melhorar um processo, ou de repente a pessoa fez um curso, fez um laboratório, fez um workshop fora da empresa, ou até mesmo dentro da empresa, porque já aconteceu, eu fazer um workshop dentro da empresa, trazer a ideia que o próprio workshop que a empresa prestou e disponibilizou para a gente, e eu dar essa ideia no time, e a galera falar, não faz sentido com a empresa, não tem ligação. Então acho que a comunicação é muito importante, as pessoas precisam estar abertas a mudar, né? Porque é difícil você criar disrupção na cabeça das pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, mas eu tenho essa percepção que falta um pouquinho disso, né? Bom, eu concordo com tudo aí que você falou, viu, Adriano? Eu vou falar de todas essas que você citou aí, mas eu creio que também eu vou partir para o lado mais de perfil. Eu acho que começa... isso é individual, tá? Começa da pessoa. Eu acho que o mercado está carente de pessoas que sejam curiosas, né? Como estamos falando aqui de tecnologia, das pessoas que são curiosas para aprender, né? Surgiu algo novo? Cara, vou lá, eu não preciso me aprofundar e tirar a certificação daquilo.
não é uma regra, entendeu? Eu tenho que entender como funciona a teoria aquilo, porque um dia quando eu for precisar ou debater em alto nível com um arquiteto, com um engenheiro, até mesmo ali com o PO, né, para entender e explicar como que aquilo que nós vamos utilizar vai agregar de alguma maneira, né? E também vou mais além, né? Eu acho que o perfil de programador sempre foi aquele cara nerdão, né, com óculos, espinha na cara, né, e que fica lá o dia inteiro olhando o computador e programando. Ele conversa com máquina. Então eu acho que esse mindset, esse perfil, ele não é interessante mais para o mercado, né? Assim, eu digo numa maioria, tá? Que eu preciso de uma pessoa que seja questionadora, que seja disruptiva, né? Que tenha a mente aberta, que além de programar, ele faça ali, foi o que você falou numa dele, ele converse, exponha, questione o porquê é assim, o porquê é assado. Então, eu acho assim, o perfil também, como de mindset, ele tem que ser exatamente curioso e ágil, né? Vamos dizer assim, porque a agilidade é importante. Como o Éder citou, os caras queriam mudar a cor do botão. Cara, isso realmente agrega valor? Então, assim, com um profissional que expõe as suas ideias e explica o porquê que aquilo não é legal e não vai agregar valor para o cliente, esse botão não iria estar lá, entendeu? Até mesmo você troca uma ideia com o PO. Tantas vezes eu troquei ideia com o PO e falei, cara, esse formato que você está pensando, eu acho que não é legal, porque o cliente não quer saber disso, ele quer saber disso, disso, daquilo. Pô, legal, Isaac, entendeu? E a mesma coisa, ele me dava toque também. Pô, Isaac, desse jeito que você se portou, desse jeito que você falou, acho que não é legal, ou desse jeito que você fez. Pô, eu acho que isso é uma parceria que os profissionais hoje em dia não têm, eles são mais individualistas, né? Falando de tecnologia. Então, acho que falta esse perfil para começar a ter aí a engrenagem da Squad, né, em si, criar mesmo aquele vínculo ali colaborativo que nós estávamos falando anteriormente. É isso. Boa. Concordo com tudo aí que vocês falaram plenamente, falaram bem. Tudo aquilo que eu penso. E é bem isso mesmo. O profissional hoje precisa estar antenado mesmo com o que está rolando por aí, de boas práticas, de melhoria, de processo. Ressalto também, reforçando o que o Isaac falou já e o Adriano, precisa ter boa comunicação. Precisa saber falar, saber conversar e saber disseminar também. Acho que disseminar conhecimento, ajudar os outros, saber conseguir ver, tá tendo problema com tal pessoa do meu time. É um cara de front. Putz, eu não sou front, sou back, dane-se. Não é assim, cara. Tem que ser colaborativo também. Ajudar o time, ajudar todo mundo. Acho que você tem que, nessa mudança, até todo mundo se encontrar, né? Que muitas vezes você não sabe o que vai dar essas mudanças. Lógico, o objetivo é sempre ser algo para melhor, mas até todo mundo se encontrar, tudo mais é se ajudar, cara. E até mesmo depois, sempre ter esse espírito colaborativo, participativo e se comunicar. Acho que isso é receita de sucesso para qualquer mudança. Eu posso fazer só um adendo aqui rapidinho? Cara, eu lembro assim que meus primeiros trabalhos, né, como não foram na área de programação, e tem um movimento diferente ainda da velha escola, né? Por exemplo, se você eu fui vendedor de uma loja lá de informática, era errado conversar, né? Eu acredito que tem muitas profissões e quem veio dessas outras categorias de área de trabalho, muitas vezes são recepcionistas, são pessoas motoboys, são pessoas que estão no dia a dia. Aí o cara vai, faz um curso, faz uma faculdade e cresce, né? Isso é ótimo. Só que a gente meio que foi moldado a não conversar. Porque, por exemplo, você está numa recepção, você não pode ficar conversando, é antiético, né? É que tem dois lados, né? Eu acho que a gente meio que começou já na área de TI. Eu ainda passei por vendas ali, eu conversava com o cliente, mas, por exemplo, se eu ficasse batendo papo com o vendedor na loja, era errado. A gente era chamado a atenção, olha, vocês têm que ficar prestando atenção aqui no balcão, se um cliente chegar, se o telefone tocar. Eu acho que tem um pouco disso ainda, saca? Eu acho que também vai além, viu, Adriano? Eu acho que, mas por uma experiência própria, só para dar um adendo aí no que você está falando, eu peguei um programador meu aqui para dar um feedback que eu estava observando, né? Ele veio de outra área, então, assim, ele foi moldado a não buscar conhecimento.
Você entende? E na tecnologia, desculpa, mas todo mundo está nos ouvindo aqui. Você que não busca conhecimento, você que não é curioso, uma hora você vai ficar para trás. E só vai sentir na pele quando o exemplo acontecer algo, né, ruim, ser mandado embora. Então, assim, complicado. Já aconteceu comigo bem anos atrás, né? Eu morava no interior e fiquei muito defasado, né? Porque eu era novo, né? Não tinha essa visão, né? E depois disso eu aprendi que eu sempre tenho que estar trabalhando com a última tecnologia, vamos dizer assim, né? De modo geral. Então, assim, eu chamei a atenção dele no sentido, assim, de construir ali para ele uma visão do que você tem que estudar sempre. Pelo menos tirar meia hora, 5 minutos, você está no trem, lê algum artigo. Então, assim, o que você falou faz todo sentido, mas também tem outro ponto, né? Que é o estudo, que a galera ainda que entra na tecnologia, eles não têm essa noção. Sabe que tem que estudar, mas vai deixando a vida levar, entendeu? O que eu tô querendo dizer? E aí acaba se complicando. Sim. É mais um conselho meu aqui para todo mundo que tá na área realmente se esforçar um pouquinho. E complementa, né? Porque assim, por exemplo, há 2 anos atrás, né, antes da pandemia, eu fui no ABC Dev, tem outros eventos aí que você exercita os dois, né? Você aprende coisas novas e se comunica com outros profissionais da área. Isso te ajuda a transformar, né, digitalmente. Faz muito sentido para mim. Legal, Isaac. Cara, eu acho que o mindset de inovação, de transformação digital, está muito intrínseco também às metodologias ágeis que nós hoje temos bem difundida nas empresas. A gente está saindo daquele método, né, de engenharia, né, Plan, Do, Act, né, o PDCA, que é aquele método clássico, para um método um pouco mais complexo, vamos dizer assim, de trabalho. E eu acho que o desenvolvedor ele tem que saber quais são os papéis de cada um, como é que essa metodologia ágil trabalha dentro das empresas, como é que deve se atuar, tem que ser participativo, né? Por isso que a gente tem as nossas reuniões diárias e fora milhões de outras coisas que a gente tem que aprender, e isso me ajuda muito minha vida pessoal também. É engraçado, né? Trazer esse âmbito de desenvolvimento ágil, de metodologia ágil, para dentro da vida pessoal, com o planejamento, revisão, esse tipo de coisa. Isso me ajuda na minha vida pessoal também. Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que o programador ele tem que, hoje em dia, cara, é impossível você não, pelo menos não se dedicar um tempinho a entender como é que a metodologia ágil trabalha, né? Porque de repente, daqui a pouco você está numa squad que você precisa ser o Scrum Master, porque você está ali um pouquinho mais, você é um pouquinho mais experiente, você tem que ser o Scrum Master daquela equipe, você tem que saber como trabalhar com esse tipo de papel, de role dentro da equipe. Então, cara, tem que saber como é que essa metodologia ágil também funciona bem, e você pode tirar muito proveito na sua vida pessoal também, né? Eu tiro muito proveito. Ô, Cauê, eu acho que é bem mais expansivo, cara, porque se você for ver a mudança que teve vamos falar de recursos humanos, de RH, hoje você tem no RH especialista com recrutamento técnico, entendeu? Porque ele tem que entender as linguagens, né? Onde assim, o que significa cada uma, o que é Java, o que é Kotlin, o que é React. Ele tem que entender que cada linguagem é direcionada, se ela é híbrida, se ela não é, se ela é back-end só. Então, assim, isso mudou um ecossistema completo, entendeu? Isso que é interessante na minha visão, entendeu? É muito bom, porque você tem ali, hoje em dia, né, você tem uma facilidade de buscar conhecimento na internet, com cursos com valores até baixos, cursos gratuitos, YouTube, né, então isso expandiu de uma forma que estava bem individual ali para programadores, pessoal de tecnologia, e se espalhou para outros pontos, né, então isso que eu acho, assim, tipo, muito, muito show, entendeu? Legal. Bacana. O que mais vocês acham que tem que ser importante para o desenvolvedor nesse
âmbito de transformação digital que é importante. Porque vocês falaram bastante de comunicação e ser comunicativo. Antes a gente tinha aquele desenvolvedor das cavernas, né? Que era aquele desenvolvedor que pegava a tarefinha, ia para a caverna, voltava daqui a 2 semanas com a tarefa dele pronta e entregava, e era isso, né? Hoje a gente tem um método diferente de trabalho, né? E o que mais vocês acham que tem que ser? Tem um ponto aí que a gente vê em muitas empresas norte-americanas. Eu sempre puxo um pouquinho para esse lado porque para mim faz total sentido. E até como você falou, Cauê, quando a gente trocou uma ideia sobre home office, né? Quando você dá liberdade, sim, para as pessoas, né, como as empresas ali do Vale do Silício, né, em São Francisco, e outras empresas chinesas também, apesar dos pesares, a gente está no meio dessa pandemia, mas a gente está trabalhando remoto, meio que forçado, mas, por exemplo, a gente teve uma transformação digital, falando um pouquinho com relação às tecnologias e comunicação entre o time, a gente teve que se adequar forçadamente, né? Mas eu vejo que em pouco tempo, assim, se a gente falar em 5, 6 meses de pandemia, talvez a gente tenha produzido muito mais criando coisas que não existiam, porque a gente não estava acostumado com reunião 100% online entre os times. A gente ainda estava buscando sala, cara, para ver se podia fazer uma reunião presencial, saca? Isso você ganha tempo, vai ter que descobrir novas tecnologias. Eu acho que se a gente for inteligente e as empresas também utilizarem desses recursos, a gente vai sair desse sufoco com muito aprendizado. E não deixa de ser uma transformação, né? Então, tanto escolas, quanto empresas, quanto o governo também, eu acho que está sendo uma puta lição do tipo, cara, por que eu preciso ir lá no Poupa Tempo renovar meu RG? Eu não posso fazer tudo online, com reconhecimento de biometria facial, autenticação digital de documentos e assinatura. Então, a tecnologia ela tem contribuído muito para isso, né? Então, ou a gente aceita, ou a gente continua fazendo errado, né? Eu acho que não é esse o intuito, sei lá. Sim, eu acho que isso é muito importante, é um assunto que eu acho que gostaria de discutir até num podcast separadamente, porque a pandemia ela trouxe realmente a necessidade das coisas cada vez estarem mais conectadas, serem mais online, para a gente garantir o distanciamento social, para a gente evitar uma série de problemas, filas e tal. Só que a gente também tem que lembrar que a tecnologia não é para todos ainda, né? E eu espero que um dia ela seja, né? Tenha uma acessibilidade grande para todo mundo. E eu acho que essa pandemia está servindo um pouco para isso, para a gente ver os gaps que a gente tem, né, de conectividade, das empresas não estarem habituadas a trabalharem 100% online, remotamente, e elas irem se adequando, para depois isso cada vez ir chegando cada vez mais próximo de uma outra população, né, que não tem acesso à internet, não tem 4G no celular, não tem acesso Cara, a galera tava com problema para acessar o Caixa Tem, né, que é uma empresa, um aplicativo que a Caixa fez em, sei lá, cara, acho que isso foi um recorde, que eu já vi um aplicativo tão robusto, tão complexo, com tantas coisas. A gente está falando de uma coisa que vai mexer com dinheiro, que é uma coisa que a gente sabe que não é fácil. E a Caixa disponibilizar um aplicativo tão rápido, né? Mas ainda assim com tantos problemas, que as pessoas ficam na fila 2, 3, 4 horas para ser atendido, né? E a gente está vendo essa evolução, a melhoria, de ter todos os atendimentos, todo mundo conseguir ser atendido direitinho, nem todo mundo tinha celular, né? E aí a gente viu gente se aproveitando dessa situação dessas pessoas, né? Então as coisas vão acontecendo, não na velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que trabalhar remotamente, a pandemia, ela trouxe essa necessidade dessa mudança, dessa transformação digital fora do ambiente corporativo apenas, né? Mas para todo mundo, né? Isso tem que chegar para todo mundo, né? A internet ela tem que chegar para todo mundo para ter o alcance que a gente gostaria que tivesse, né? Então, eu acho que obviamente, a gente está sofrendo com o que está acontecendo, com a pandemia, muita gente aí perdendo entes queridos e tal, mas ao mesmo tempo a gente viu que, cara, a gente precisa melhorar, sabe? A gente precisa ter a tecnologia democratizada de fato, sabe? Todo mundo precisa ter acesso a isso, para a gente poder dar melhores serviços a essas pessoas. Sim, mas eu acho que... E a transformação digital vem com isso, né?
Eu acho que foi o que vocês falaram de aprendizado, eu acho que vai surgir ou está surgindo bastante startup, tá? Porque a pandemia trouxe coisas que estavam ali meio que escondidas, né? Então, eu creio que vai vir muita startup aí, com tecnologia de ponta, né? Para poder suprir isso aí, facilitar a vida do povo, né? Então, acho que surgiu para nada é em vão, né? Vamos dizer assim. Infelizmente teve coisas ruins, mas também vamos olhar ali as coisas boas que podem vir. Eu acho que nesse ponto aí de inovação, eu percebo, pelo menos no Brasil, né, falta muito investimento em tecnologia. Eu sinto essa falta de um certo pioneirismo da nossa parte. Quando você olha, por exemplo, para países igual os Estados Unidos, Vale do Silício, os caras têm muito investimento em tecnologia e os caras criam novas técnicas, novos frameworks, novas formas de trabalhar, e a gente fica meio que à mercê disso, a gente meio que copia, meio que se baseia, o que não é ruim, né? Exato, fica como coadjuvante. A gente se espelha muito no que os caras fazem e a gente acaba fazendo muito bem, porém eu acho que falta um pioneirismo da nossa parte. O que a gente está criando de novo na tecnologia? A gente, fica muito nesse, vamos esperar ver o que a empresa tal vai fazer para a gente fazer também. Eu vejo que isso está mudando aos poucos aqui, mas muito timidamente, só que ainda acho que falta mais. Eu acho que deveria ser uma matéria aí na faculdade para realmente aí tirar o melhor das pessoas nesse sentido, Éder. Eu acho que daí você forma pensadores e não codadores, entendeu? Seria interessante. Cara, acho que isso é essencial, porque a gente está falando de um trabalho, né, programação, e cai sempre para o fato de ser uma profissão da área de exatas, né? E a gente sabe que é muito mais que isso, né? A gente trabalha com a nossa criatividade, a gente inventa, a gente inova, só que a gente não tem ferramenta na faculdade que dá isso pra gente, né? A gente acaba tendo que aprender com a vida, e a faculdade foca muito no quesito exato, não tem uma aula de empreendedorismo, uma aula de transformação, sabe? Não dá essas ferramentas pra gente, que a gente vai ter que lutar depois lá na frente e buscar isso sozinho, né? Nem se for na faculdade, imagina isso no primeiro colegial pra frente, cara. Porque hoje em dia, né, falando mais aí da vida pessoal de um programador, vamos dizer assim, nós somos todos destinados ali, colocados numa caixinha que você tem que, um exemplo, tá? Fazer faculdade, eu escolhi a faculdade de programador, só que eu vou trabalhar CLT 8 horas por dia, e estabilidade, né? Porque isso eu acho que vem dos pais, essa cultura, e você só isso, entendeu? Vou codar, vou embora, amanhã eu faço de novo, vira esse ciclo, e eu acho que tem que ter realmente aí, né? Mesmo que nós tenhamos tivermos nessa caixinha, né? Vamos dizer assim, nesse padrão, buscarmos aí sair dela, entendeu? Abrir nossa própria empresa, fazer um aplicativo que mude a vida das pessoas, pensar fora da caixinha, isso acho que é importante, né? E isso vai de encontro que nós estamos conversando também, né? O programador ali na squad, né? Ele não pode ser alienado, né? Você tem que aprender, um exemplo, tá? Java, JPA, isso. Não, cara, você tem que aprender o que você quiser, o que você achar necessário, mas assim, sempre progredir. Eu acho que essa é a minha opinião, entendeu? Assim, nesse sentido de ter a mente aberta e buscar coisas, né? Não seguir um padrãozinho ali que você quer. Se você quer sair, virar front-end, virar de back, virar front-end, virar full stack, eu quero virar Scrum Master, cara, vai, entendeu? Não tem um padrão. Então, acho que seguir padrões é ruim. Ô Isaac, você hoje no papel de tech lead, por exemplo, eu entendo que é um papel importante, né? Com certeza. Até pela sua fala, eu vejo que você está num pensamento assim, você vê que você tem um papel de evangelizar isso à frente, porque isso falta, né?
Você olha o cara que está começando, o cara que entrou, o cara que está numa jornada que você já passou, você também fazer a diferença, evangelizar isso para que as pessoas cresçam, né? Interessante. Sim, o interessante que eu vejo, eu estou tech lead, entendeu? Eu não sou tech lead. E eu tenho que pensar assim, Rodrigo. Eu penso, cara, eu tenho que evangelizar. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma tecnologia que eu não sei. Vou dar um exemplo aqui, tá? Event Source. Vai lá, vou dar um exemplo. Pô, eu não sei ela 100%, eu vou ter que passar o conhecimento para pessoal da equipe, e eu vou ter que correr atrás daquilo. Então, isso, indiretamente, ou diretamente, vamos dizer assim, depende do olhar, me faz crescer como pessoa e como profissional. E eu passando conhecimento, eu vou aprender com eles também. Porque vai ter perguntas que eu não vou saber. Ou que eu sei e eu vou falar, pô, eu vou sentir bem e estou passando conhecimento para as pessoas. Vai deles absorver isso aí ou não. Então, assim, é um aprendizado assim constante. Eu tenho essa visão, entendeu? E, cara, para mim, cada desafio, seja ela em uma tecnologia ou um livro que eu tenho que ler para passar conhecimento, isso é interessantíssimo, entendeu? Eu estou agregando algo para as pessoas e eu sou o mais beneficiado, que eu estou enriquecendo também o meu mindset, entendeu? O meu pensamento, mudando as coisas dentro de mim. E como o Caio falou, pessoalmente, cara, você vai conversar com as pessoas numa roda de amigos, você consegue falar de qualquer assunto, entendeu? Porque você não está restrito. Então é interessantíssimo. Para mim é fabuloso. Muito bom, legal. Muito legal essa visão, né? Porque eu tive um tech lead que trabalhou comigo que ele tinha essa preocupação, né? Então ele via no programador que estava ali como back-end, trabalhando como back-end, mas ele via que quando ele pegava no front-end para fazer alguma coisa, ele ficava mais interessado, mais questionador, ele ficava mais disposto a trabalhar e tal. Ele falou, cara, por que você tá como back-end? Eu vejo você fazendo front-end, você fica tão mais, vamos dizer, feliz ali como front-end e tal. Aí eu falei, nunca me deram oportunidade. Então aí o tech lead entra e muda a vida desse cara também, né? Então é muito, muito legal ter essa visão do ser humano, né? Do profissional, não só das tecnologias. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar intrínseca também no perfil, né? E o Isaac pode me corrigir ou não. Não, sim, com certeza. Esse é o papel e responsabilidade do tech lead, sim, cara. Né? Eu vejo, foi o que nós falamos, o tech lead, ele é aquela pessoa que eu citei, que ele é um cara que não fica só programando, ele divide as porcentagens do seu tempo, um pouco ali para as políticas do dia a dia, um pouco ali para as reuniões, um pouquinho para fazer uma POC, apresentar para as pessoas. Então, o cara, ele é um multitarefa, vamos dizer assim. Um facilitador. Então, um facilitador, cara, entendeu? Ele tem que conversar, flutuar entre o ambiente de gestão, né? Um pouquinho ali, um porcentinho de gestão e um pouquinho técnico. E fazer esse balanceamento, né? Então é um cara ali, tipo, por isso que essa função, né, esse cargo aí, ele está em alta. Se você for ver no LinkedIn aí, tem tech lead para tudo quanto é lado, porque Exato. as empresas precisam de profissionais multitarefas nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Aquele cara que consegue ser político e também programador. É isso. Isso é bom até para carreira pessoal, né? Sim, e isso, cara, nada mais é do que o cara, se ele quiser, na minha visão, o tech lead é uma base para o cara que quer ser um gestor, um exemplo, porque cai tudo que nós falamos, o cara que é gestor, o cara foi tech lead, vira gestor, ele vai entender, vai começar a aprender a parte de gestão, né, a evoluir, porque ele vai ser um pleno, um júnior na evolução aí da gestão, só que de técnico ele sabe como casar isso certinho. Então, cara, isso é interessantíssimo para quem quer, mas para quem não quer realmente, quer ficar na parte de liderança, cara, o cara vira um especialista, ele pode virar um spec, entendeu? Então, assim, na minha visão, é um cargo, assim, interessante para as duas vivências, né? E aí o cara escolhe onde quer ir e ser feliz. É isso. Da hora. Como eu comentei lá atrás, quando eu falei de colocar pessoas que não são de TI em cargos de TI, só para reforçar aí, eu não em nenhum momento estou culpando a pessoa, mas sim o processo, tá?
apareceu ali a oportunidade, a pessoa vai abraçar. O que vai mudar é como essa pessoa vai agir. Se ela vai se interessar, se ela vai querer especializar em alguma coisa, entender mais do que tá rolando ali, ou se simplesmente vai seguir como se fosse um trampo como outro qualquer. Que eu acho que tem que ter esse aprofundamento aí. A pessoa tá no cargo de gestão, ela tem que saber ouvir a equipe. Muitas vezes ela quer tomar decisões por conta própria sem ouvir a equipe. Eu acho que, sendo TI ou não, a especialidade da pessoa, acho que ela tem que ouvir. Mas é um problema muitas vezes de processo mesmo. Muita empresa vai para os cargos de gestão naquele cargo que é por, né, afinidade, né, das pessoas, é um cargo mais, vamos dizer assim, menos técnico e mais político, indicativo, né? Vamos dizer Indicativo. Assim. E, cara, eu já passei poucas e boas com essa situação, e depois que a gente vê um processo mais horizontal, a gente fala assim, nossa, como eu me permiti sofrer tanto naquela empresa que estava daquele jeito, com um gestor que chegou, cara, fez o diabo a quatro, sabe? Primeiro que a gente sentou todo mundo no final do ano na mesa e falou assim, a gente precisa mudar a tecnologia que está aqui no X, a gente precisa mudar essa tecnologia X para uma tecnologia nova. E, cara, todo mundo ali batendo aquele papo, aquela coisa e tal, e aí eu dei uma ideia que todo mundo gostou e falou assim, beleza, então ano que vem a gente começa esse projeto que o Cauê deu essa ideia e a gente vai inovar e vai fazer a transformação que esse setor da empresa precisa. Cara, deu 4 meses, a gestora foi lá, mandou todo mundo embora, terceirizou toda a área de TI e no final do ano a gente já tinha começado o projeto, né, esses 4 primeiros meses do ano, aí no final do ano ela coloca no LinkedIn dela que a ideia foi dela, a inovação foi ela que fez e assim, sabe, tipo, cara, nossa, não acreditei quando eu vi aquilo, mandei pra tudo. Eu tenho uma história dessa. Nossa, ideia. Cara, eu fiquei fulo da vida. Eu fiquei louco. O que acontece? Várias vezes, né? Várias vezes já aconteceu. Uma vez juntou uma galera lá que pessoal é verdade, o pessoal quer inovar, é um ponto importante também, tá? O pessoal quer inovar, mas eles querem reinventar a roda, entendeu? Sabe aqueles caras que vêm? Vamos... Cara, beleza, é legal pensar fora da caixa, mas reinventar o que já é padrão de clientes consumirem, né? Vamos dizer assim. E aí deu uma ideia na época tal que era bem simples. Era simples, ia gastar pouco dinheiro e ia ficar boa, tá? Assim, porque era algo que os grandes faziam, né? Eu dei essa ideia, o que aconteceu? Tipo, escorraçaram a minha ideia, né? Não vale nada. Passou-se 9 meses, foi 9 meses, acho que 9 meses. Daqui a pouco veio um projeto lá, um nome, né? O nome todo inglesado, vamos dizer assim. Inglesado. Eu fui ver o que era o projeto, eu olhei e falei, cara, mas essa foi a minha ideia. Comentei com um amigo meu, ele falou, meu Deus. Eu falei, cara, os caras querem aparecer que a ideia foram deles. E não tem essa questão de compartilhamento, né? É individual, né? É a cadeira, né? Pô, tem muita gente que faz isso, cara, que copia a ideia dos outros e fala que é dele. Né? Conheço uma meia dúzia aqui, Não sei o que vocês estão falando, não. Eu sei de nada, né? Eu não sei de nada. Não, mas assim, isso é engraçado, né? Porque isso acontece muito, né? O programador que eu falei trabalha com a criatividade, que ali tá perto das necessidades do cliente, acaba realmente tendo uma ideia boa. E, cara, nesses ambientes em que a gente tem uma verticalização muito grande, que a gente tem pessoas, a gente sabe como é o corporativismo, que se baseia naquele quesito sanguessuga de sugar as ideias dos outros e mudar uma vírgulazinha e já falar que é dele, né? E tanto é que isso é uma piada interna do programador na veia, entendeu? Então a gente brinca nos nossos grupos e tal, e que a gente tive uma ideia, aí o outro repete a ideia embaixo, falando que ele teve uma ideia, entendeu? Então a gente acaba até brincando um pouquinho com isso. Mas eu acho que esse é o recado, né? É o recado do programador na veia. Eu acho que tem que ir atrás, né? Tem que correr atrás dessas coisas que a gente falou aqui no episódio. O programador tem que se atualizar, tem que, né, tá sempre atrás das tecnologias novas e sim, né? E evoluindo aos pouquinhos, né? E acho que esse é o recado que fica deste
maravilhoso episódio com a participação aí do Isaac com a gente. Espero que o Isaac possa voltar muitas vezes para brilhantar. É só chamar, cara. É só chamar. Eu gostei demais. Eu gosto de trocar ideia. É como se eu me sentir em casa, como se eu estivesse aqui trocando ideia no boteco aí, trocando ideia. Tô com saudade aí do Éder, dos caras do Israel, do Adriano. Vamos marcar para bater também esse papo aí fora do podcast também. E é isso aí, me senti em casa, cara. Então, assim, obrigado aí pelo convite, né? Por falar de assuntos aí interessantes às pessoas que estão começando, as que já estão inseridas nesse mundo tecnológico, nessa transformação, né, que está cada vez mais latente aí nas empresas, e que fica um recado aqui, né, para as pessoas, né, e tanto também para as empresas, para as corporações, não fazerem aí transformação para gringo ver, vamos dizer assim, né, fazer a transformação baseada aí em princípios, né, começar de baixo, devagar, para não ter essa visão, né, das pessoas entrarem e ficarem aí infelizes, né, com uma transformação que é só para a mídia ver. Eu acho que isso que eu queria dar recado, né, e as pessoas, né, fazerem aí a parte delas. Se está defasada na tecnologia, busquem conhecimento, não deixem de buscar conhecimento, se adequem aí ao que o mercado procura, né, tentem mudar, porque uma hora chega uma crise, ocorre de ter aí demissões, vai ser muito difícil. Já passei por isso, né? Não gostaria que ninguém passasse. Então, é o conselho que eu dou. Foi aí que meu mindset bundou, viu, pessoal? Então, passando mesmo, tive que passar para ver aí que eu estava completamente no caminho errado, assim. Então assim, é um conselho que eu dou e bora marcar mais podcasts aí que é interessantíssimo isso. Eu adoro. Valeu, obrigado por tudo. Recado Valeu. dado, com isso a gente vai finalizando aqui o nosso episódio de hoje e a gente vai rapidamente para as nossas dicas culturais e eu acredito que aí o Éder tá com várias dicas acumuladas porque ele já me disse que esse é o melhor momento do episódio para ele. Bora para as dicas Isaac, esse é o momento das dicas culturais. Se você quiser e estiver precisando sair, cara, fica à vontade, tá? A gente não precisa te segurar aqui. Mas seria legal também se você já quiser começar dando uma dica e a gente já te libera. Dica cultural, você fala de... Uma dica cultural. Episódios, séries, filmes, livros, o que você quiser. Putz, cara, eu conversei com o Éder aí ontem, eu acho, se eu não me engano, agora não lembro, umas horas antes, e eu indiquei aí um livro chamado Darwinismo Digital, né? Esse livro é interessante, ele conta aí desde as transformações aí das indústrias, da transformação dos combustíveis, né, e faz um paralelo com as tecnologias, com a transformação de pessoas, organizações, então é bem interessante. Então, eu ouvi isso aí, é um audiolivro, né, eu não li, mas também creio que deve ter impresso, chama Darwinismo Digital, eu deixo essa dica para vocês. É isso aí, eu gostei demais, cara, e fica essa dica para todo mundo aí, quem quiser dar uma lida, é interessantíssimo o assunto. Já tá aqui na lista, mano. Obrigado. Já tá na lista. Então, eu lembrei aqui de um documentário, né, na verdade, que é o Código Bill Gates, né? Eu sempre fui muito fã, assim, dessa galera que fomentou, né, a tecnologia, os computadores, os sistemas operacionais. E eu sempre tinha visto esse seriado no Netflix daí, só que eu sempre pulei, saca? E aí tem uns 2 meses, 3 meses que eu assisti, eu lembrei... esse final de semana e falei, vou dar de dica no programador porque eu achei muito... eles criaram o Bill Gates junto com a instituição, a Fundação Bill e Melinda Gates, né, que é a falecida esposa dele lá. Eles deixaram um legado muito importante, cara. E eles criam uma transformação na vida das pessoas com tecnologia, né? Mas a um nível que muitos de nós nem passam, né? Tipo, saneamento básico, água, comida. Cara, coisas que você fala assim, não, o cara só pensa em sistema operacional, tecnologia de ponta. Sim, ele pensa, mas assim, é uma galera que tá muito na vibe de mudar o planeta, né? Então, transformar a vida das pessoas
é uma condição que é um favorecimento de poucos, né? E espero eu que quem está escutando isso aqui, se você puder mudar a vida de uma pessoa, se cada um de nós que estivermos aqui mudar a vida de uma única pessoa, a gente já vai ser um ser humano melhor, programador melhor, e vai mudar esse mundo velhão aqui, sabe? Então fica isso como dica. Muito legal. Qual a sua dica, Éder? A nossa conversa aqui me lembrou desse filme que eu já assisti já tem um tempo. É um filme de 2015, mas acho que tem tudo a ver com esse lance de mudança. O título do filme é Um Senhor Estagiário. Ele é com Robert De Niro, Anne Hathaway e conta sobre a história do senhor, que ele era um empresário, ele tinha um próprio negócio dele, e ele se aposentou. Um belo dia ele se aposentou e ele resolveu começar numa outra empresa. E aí ele começou estagiando, voltou a ser estagiário numa outra empresa. Ele já não precisava, com certeza ele já é aposentado, né? Só que o interessante é que ele, com 70 anos, acho que ele tem no filme, ele resolve encarar esse desafio e fazer uma mudança na vida dele. Então, ele tem muito a colaborar com a empresa, a vasta experiência que ele tem, e vice-versa. Ele tem... a empresa muda ele, insere ele no novo contexto de modernidade e tudo mais. A empresa, no caso, é até uma startup, se não me engano. E é um filme que eu achei bem interessante. Acho que tem tudo a ver com o episódio de hoje. E você, Sr. Cauê? Cara, eu vou trazer uma dica que me pegou um pouquinho nas férias aí, que eu saí para descansar um pouquinho e acabei caindo num canal de YouTube que, cara, é muito legal. É o canal de YouTube do Mark Rober. Para quem não conhece, o Mark Rober é um engenheiro, inventor. Ele tem um canal no YouTube que ele faz alguns gadgets, né, tecnológicos, trabalhando com Arduino, com um monte de automações e tal, com ideias bem criativas. E esse cara é um ex-engenheiro da NASA. Ele trabalhou na sonda da Curiosity, que foi para Marte, né? Ele trabalhou no laboratório de propulsão de foguetes. Então é um cara extremamente inteligente, é um cara que trabalhava e estava com a vida ganha trabalhando na NASA. Depois que ele terminou esse projeto da Curiosity, ele resolveu sair para inovar na sua vida pessoal, né? Então ele foi atrás de criar um canal no YouTube, levar a ciência mais próximas das pessoas. Então tudo que ele faz é possível ser replicado pelas outras pessoas. Então o canal dele meio que ensina algumas coisas e tal. Ele já teve alguns vídeos que viralizaram. Cara, mas é um canal muito divertido, a forma como a edição, como ele trabalha e tal. Ele já fez alguns vídeos com parceria inclusive com o Bill Gates, de alguns projetos aí que o Bill Gates tem de limpeza de água para água potável e tal. Ele é um cara que tem 13 milhões de seguidores inscritos no YouTube. Cara, vale a pena. Dá para perder várias horas com vários vídeos que ele tem ali. Super recomendo. É muito legal ver a ciência, a física e tudo que dá para ser implementado com coisas mundanas, diárias, assim, que a gente consegue fazer na nossa própria casa. Super recomendo. E Mark Rober, o link vai estar na descrição do episódio, assim como todos os links citados aqui pelos nossos colegas. E a gente vai chegando no final, né, senhores? É isso aí, pô, muito da hora, hein, mano. Vou seguir esse malucão aí. Isso aí. Pelo jeito, Adriano foi cobrado, hein? E aí, lembrando o nosso momento de salve do Programador na Veia. Vamos lá, salve, pessoal. Bora. Um salve para um amigo meu, que é o Flávio, né? Eu ia dar um salve pro Isaac, mas foi legal que ele participou hoje. Então, assim, só tenho a agradecer. A gente tem sido um trabalho bem interessante aqui no Programador na Veia, né? E olha a moto. Tem sido um trabalho bem interessante. E o mais legal é a gente ter esses amigos próximos, né? Então, o Flávio fez o curso de Sistemas de Informação comigo na faculdade. A gente manteve o contato durante esses anos. Um forte abraço. Convido você aí para participar aqui do Programador na Veia, né? Ele é um cara bem inteligente, joga xadrez e curte muito essa parada de tecnologia, de inovação. E tá trabalhando numa financeira, eu acho que tem bastante história pra gente fechar com ele. E é isso aí. Da hora. E pro Cauê, né? Vou mandar um abraço pro Cauê também. Saudade do Cauê. Cauê tá saudade, lá no Brasil. Como Parabéns assim? pro Cauê que casou, aí sim, hein? Aê, Cauê!
Ainda bem que você vai me fazer isso aí. aqui, ó. Vim Vai pro fazer- Brasil, casar com a mulher. Um beijo pra ela, Elise, eu te amo. E mandar um outro salve aqui, que já estava engatilhado já tem uma semana, pro Felipe Fagioli, que interagiu com a gente lá no Instagram do Programador na Veia. Então, se você ainda não segue o Programador na Veia no Instagram, é sua chance. Fala com a gente. Felipe mandou um salve lá. Agradecer ele por estar aí acompanhando a gente. E, bom, é isso. Éder, algum salve? Rapaz, agradecer o Filipão aí, né? Pô, valeu, mano. Tá aí Muito acompanhando a massa. gente. Obrigado. É muito, muito importante pra gente, viu? E dá um salve pros meus filhos. Eles Olha ainda aí. não ouvem. Eles ouvem, na verdade, né? Eles vêm aqui. Aí, pai, já saiu o episódio? Meu filho vem aqui, né? Como é que tá? Sempre acompanhando. Dá um salve pros meus filhos. Boa. Meu filho Benício e a Bela. Show de bola! É nóis. É nóis. Pessoal, chegamos no final de mais um episódio. Agradeço demais a participação do Isaac. Obrigado, Isaac. Valeu, Abraço. Valeu, Isaac. obrigado, Éder. Obrigado, Prazerzaço, Adriano, Cauê. Valeu, Isaac. É um prazer. Mas- Saudade Tchau. de vocês, hein? Também, mano. Opa. Abraço. Boa, também. Abraço. Abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Portas estão abertas, Programador na Veia. Com certeza o Isaac vai voltar. Muito mais gente ainda para vir. E obrigado pelo episódio de hoje. Adriano, Éder, obrigado. E a Obrigado. gente se vê semana que vem, pessoal. Falou, pessoal! Alô, Deus me livre.